onde nós nos reunimos para adorar ao nosso bom Jesus, por aquilo que Ele fez, por aquilo que Ele faz, e já agradecendo por aquilo que Ele continuará fazendo por nós. Quem está grato ao Senhor por essa oportunidade? Estou muito feliz em ter aqui a confirmação de um casal que nós temos muito apreço, muito carinho, que é o Renan e a Alicete. Eu e minha esposa Kétia, a gente tem uma amizade com esse casal há um tempinho. Estou muito feliz, principalmente na área de missões. Eu já consegui mais um cantor para ajudar a gente nos evangelismos, nos cultos. Para quem não sabe, ele canta muito bem. E se eu precisar de algum trabalho também infantil, eu já tenho a esposa do Miel, toda a equipe do departamento infantil, e da vem a Alicete para me ajudar em alguma atividade também. Então, estou muito feliz, glória, o povo que vem aí para somar. Queridos, Mateus capítulo de número 27. Quero trazer uma palavra de reflexão. Mateus capítulo de número 27. A partir do versículo 15. Quem encontrou, diga glória a Deus. Eu estava hoje na escola bíblica dominical, estávamos ministrando uma aula sobre o Espírito Santo, o regenerador, e aí de repente na aula nós falamos sobre esse assunto, sobre a crucificação de Jesus, sobre Barrabás, e eu senti uma iluminação do Espírito Santo para nós estarmos compartilhando essa mensagem à igreja. Mateus capítulo 27, versículo 15 nos diz assim: ora, por ocasião da festa, o governador costumava soltar ao povo um preso, conforme ele quisesse. Naquela ocasião, eles tinham um preso muito conhecido chamado Barrabás. Repita comigo, Barrabás. Estando, pois, o povo reunido, Pilatos lhes perguntou: quem vocês querem que eu solte? Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? Porque sabia que era por inveja que eles tinham entregado a Jesus. E estando Pilatos sentado no tribunal, a mulher dele mandou-lhe dizer: não se envolva com esse justo, porque hoje em sonho sofri muito por causa dele. Mas os principais, os sacerdotes e os anciãos persuadiram o povo a que pedisse Barrabás e condenasse Jesus à morte. De novo o governador perguntou: qual dos dois vocês querem que eu solte? Eles responderam: Barrabás. Pilatos lhes perguntou: que farei então com Jesus chamado Cristo? Todos responderam: que seja crucificado. Louvado seja o nome do Senhor. Esse personagem ele é pouco conhecido nas Escrituras. Na verdade, o que me gerou uma reflexão sobre esse personagem é esse silêncio na Bíblia que existe sobre ele. É uma história tão bonita, tão emocionante. O homem que estava prestes a ser condenado à morte, mas de repente uma situação acontece e muda o destino daquela pessoa. Em primeiro lugar, eu preciso que você entenda que naquele período a prisão romana era uma prisão onde os presos ficavam em um calabouço, abaixo dessa nossa parte aqui terrestre, das ruas. Eles ficavam às escondidas. Era um lugar úmido, insalubre. Então esse preso chamado Barrabás, que possivelmente era um revolucionário, um criminoso daquela época, um homicida muitas vezes chamado, ele estava naquela situação. Imagine, por exemplo, ele preso e acorrentado, já esperando o seu julgamento, já esperando o momento em que o soldado iria até a sua cela, levaria ele para fora, e assim ele seria crucificado. Ele era o inimigo de Roma, ele aguardava a sua morte. Naquela noite, enquanto Barrabás ele está na sua cela, na sua prisão, tem um outro personagem chamado Jesus, um inocente, que está orando no Getsemane,
sentindo o peso do nosso pecado, de repente os soldados vão até ele e vão prendê-lo. E agora aquele Jesus inocente vai ter agora essa contrapartida. De um lado, um criminoso aguardando a sua condenação, e do outro lado, um inocente querendo tomar o nosso lugar. Jesus então ele é levado para ser açoitado com azorraia, 39 chibatadas, tira de couro, ossos perfuravam o seu corpo. E agora esse homem ensanguentado, depois de uma noite em sofrimento, agora aquele homem é colocado sob julgamento. E de repente o Barrabás, que já guardava a sua condenação, o soldado abre a cela. Ele fica perplexo, ele fica com certeza ali preocupado. E agora o momento da minha condenação. Ele ouve o burburinho da multidão, a multidão está gritando alguma coisa, mas ele não consegue identificar o que é. De repente aquele Barrabás, ele sai da cela e agora é colocado do lado de um inocente. A primeira lição que eu quero que você aprenda e que nós possamos refletir nessa noite é que antes de Jesus tomar o nosso lugar, nós estávamos como Barrabás. Aonde? No calabouço da vida, no calabouço do pecado, às margens da sociedade. Nesse momento não havia luz, nós estávamos sozinhos. Nesse momento os amigos foram embora, os nossos sonhos estavam quase a morrer. Nós estávamos como o salmista do Salmo de número 40, atolado no charco de lodo. Os nossos pés estavam atolados no pecado. Mas de repente, como o salmista, ele diz assim: então o Senhor se inclinou para mim, ouviu o meu clamor, tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. Imagine essa cena agora. O salmista estava no charco de lodo. Se ele está no charco de lodo, numa areia movediça, num lago sujo, ele está completamente sujo, mas de repente vem um homem de vestes brancas, que João vai dizer que os olhos dele é como chama de fogo, as vestes dele são alvas como a neve, vão caminhando até a direção do salmista. E agora vem a nossa reflexão. Pensa comigo nesse momento. Se aquele homem de vestes brancas, ele decide ir até o salmista e tirá-lo do charco de lodo, ele vai se sujar. Por quê? Porque ele está perto de uma região suja, cheia de lama, e ele está com vestes brancas. Mas o inacreditável aconteceu. O que foi? Quando aquele homem chamado Jesus Cristo foi até o nosso encontro, não foi ele que pegou a nossa sujeira, foi no momento em que ele nos puxou, a pureza que estava nele foi passada para nós. Não foi ele que ficou sujo, foi eu e você que ficamos limpos ao abraçarmos ele. Oh, glória a Jesus! A segunda lição aqui sobre Barrabás é que a cruz era na medida dele. A cruz não tinha as medidas de Jesus, muito pelo contrário. O patíbulo da cruz, a parte horizontal, não tinha as medidas do corpo de Jesus. Ela foi preparada para Barrabás. Quer dizer que Jesus elevou a cruz, a parte vertical e horizontal? Não, ele levou a parte horizontal apenas. A parte vertical ficava no local que seria a pessoa crucificada. Então, a cruz tinha medida, não de Jesus, mas de Barrabás. Porque os pecados não eram do Cristo que estava levando aquela cruz, mas daquele preso que foi inocentado. A cruz não tinha a medida de Jesus, ela tinha a minha e a sua medida. A cruz não tinha nada a ver com o pecado de Jesus, tinha tudo a ver com o meu e com o seu pecado. Não era ele que cometeu pecado, ofensa contra Deus, fomos nós que cometemos pecado diante do Senhor. Então ele levou sobre si as nossas enfermidades, não porque ele era o errado, mas porque ele assumiu o meu e o seu lugar. Glória! E por que uma cruz? Por causa do Éden. No Éden nós temos ali 3 dimensões: alto, baixo e lado. Alto, baixo e lado. No momento da queda, quem estava no Éden? Deus. No momento da queda, quem estava no Éden? A serpente. No
momento da queda, quem estava no Éden? A humanidade. Então Jesus agora vai refazer o cenário, porque se no Éden o pecado aconteceu com Deus, o diabo e a humanidade, Jesus vai para a cruz para dizer: eu vou restaurar, eu vou trazer de volta o recomeço, eu vou trazer perdão. E agora a parte de cima é a ligação do homem com Deus, a parte de baixo é a vitória sobre o pecado, e os braços abertos na cruz é dizendo: você pode ter errado, mas eu te amo, não te abandono, não te deixo, não te rejeito. Se porventura uma mãe se esquecer do filho que gerou, eu, o Senhor, jamais esquecerei de você, oh glória! E para finalizar, a pergunta que fica para nós essa noite, eu joguei para a classe, foi essa: você já parou para se perguntar que depois de tudo isso nós não sabemos o que Barrabás fez? Você já parou para se perguntar que depois que disseram: você está livre, Barrabás, para onde ele foi? O que ele decidiu fazer? Será que ele se entregou a Cristo? Será que ele começou a cantar? Será que ele foi recomeçar com a sua família? Será que ele decidiu pedir perdão pelos seus erros? A Bíblia estabelece um silêncio. E esse silêncio é maravilhoso. Por quê? Porque nos gera reflexão. Depois que Jesus tomou o meu lugar, o que eu tenho feito para ele? Depois que Jesus assumiu a minha culpa, como tem sido a minha trajetória de vida? Depois que Jesus ele foi condenado no meu lugar, o que eu fiz em gratidão por o Cristo que assumiu essa condenação que era minha? Oh, glória! Eu te gero essa reflexão nessa noite. Pense por um momento: Cristo Jesus morreu por mim e por você. A pergunta que gera para nós é essa: Cristo tomou o meu e o seu lugar. O que nós temos feito para Ele? Se eu fosse você, eu participaria desse culto de Santa Ceia, e no momento dos louvores, eu não iria segurar as lágrimas, porque o pecado era meu. Ele caminhou por aquela via dolorosa, e deixa eu dizer uma verdade aqui: não acredite naquelas cenas de filme em que diz que Jesus caiu ao carregar a cruz. Eu nunca encontrei na Bíblia Jesus titubeando ao carregar a cruz. Ai, irmão Ingrid, mas o Cirineu ajudou Jesus. Cirineu ajudou Jesus não porque Jesus não conseguia carregar. Cirineu ajudou Jesus porque Jesus estava querendo ensinar: eu estou levando o seu pecado, mas eu quero que você também participe do meu sofrimento, que você sinta um pouco do que eu passei, que você sinta um pouco da dor que eu carreguei, do escárnio que eu enfrentei. Então aprenda nessa noite, por favor, no momento em que você ingerir um pão, no momento em que você beber um cálice, não beba sorrindo, não fique olhando como se fosse qualquer culto. Você está refletindo: Jesus tomou o meu lugar, eu preciso adorar a Ele, eu preciso viver para Ele, eu preciso exaltar a Ele, eu preciso chorar na presença dEle, eu preciso agradecer a Ele. Eu não sei o que Barrabás fez, mas o que eu sei, o que eu vou fazer lá de céu: eu vou adorar, eu vou exaltar, eu vou pedir perdão pelo Cristo que tomou o meu lugar.